Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe e continue a nos guardar na sua paz. Naquele dia, Simão Pedro, o pescador do lago de Genezaré, resolveu sair mais cedo a fim de pescar. Habitualmente, deslocava-se na companhia de amigos, na cidade de Cafarnaum, para jogar as redes naquele grande mar, também chamado Mar da Galileia, ou Tiberíades, que na verdade era um grande lago de águas doces que recebia as águas do Rio Jordão e dos seus afluentes. Saía habitualmente muito cedo pela manhã, mas talvez porque precisasse de um momento de recolhimento para as reflexões necessárias, a fim de que pudesse melhormente retemperar as suas forças para os embates, para as lutas que teria no futuro de enfrentar, ele resolveu sair ainda pela madrugada. E havia muitas estrelas no céu, que à semelhança de olhos luminosos, teria o ensejo de testemunhar uma das mais belas declarações de amor que o mundo foi capaz de ouvir, de receber. Na sua barca, solitário, ele não tinha mais a mesma destreza, habilidade de anos antes, quando sozinho era capaz de jogar as tarrafas, as redes, para o lago e recolhê-las refertas de peixes. Não conseguira pescar e resolveu, na sua barca, deixar que a mesma se deslocasse pelo grande lago e ficou observando as rendilhas de espuma nas margens do lago, nas proximidades da sua casa, ao mesmo tempo em que, detido num outro ponto, talvez para buscar um recolhimento íntimo, ele observava as marolas, as pequenas ondas que se projetavam na proa de seu barco. Ainda estava angustiado, triste, porque guardava fortemente na memória as recordações recentes dos tristes acontecimentos do Gólgota, quando, poucos dias antes, ele tivera a oportunidade de testemunhar o sacrifício do ser que na terra ele mais amou. E aquilo o incomodara sobremodo porque ele, na hora do testemunho, vacilara, fraquejara, na defesa do amigo que ele tivera a oportunidade de conhecer em circunstâncias especiais. Sabia que Jesus já regressara do mundo dos mortos, em corpo espiritual tangibilizado, num fenômeno que o Espiritismo, através de Allan Kardec, e o Livro dos Médiuns, nos explica com uma clareza meridiana. Sabia que Jesus já tivera a oportunidade de se apresentar em duas circunstâncias, em dois momentos, a alguns amigos. Primeiramente, fora visto por Maria de Magdala, nas proximidades da tumba de José de Arimateia, onde o seu corpo físico fora sepultado. E ela o confundira com o jardineiro, um divino jardineiro. Posteriormente também soubera que ele confabulara, conversara com dois discípulos que demandavam a localidade de Emaús e que num primeiro impulso, num primeiro momento, não o reconheceram. Era chegado o momento de mais um encontro com Jesus. Mas ele se detinha, mergulhado nessas recordações. E talvez, sob o efeito daquele ambiente, com a brisa suave que soprava do Monte Hebron, ele se viu voltando
memorialmente a um passado recente. Num dia especial, na cidade que optara por viver na companhia de sua sogra e de sua esposa, porque ele era natural de Betsaida, a cidade das flores perfumosas. Mas porque se tornara pescador e montara com seu irmão André uma pequena empresa de pesca, ele resolvera se estabelecer naquela aldeota, naquele pequeno aglomerado populacional, um ambiente bucólico de muita simplicidade. O fato é que, certa feita, ele recebera o convite que modificaria, em definitivo, o rumo da sua existência. Quando aquela voz, que lhe parecia familiar, parecia que ele a conhecia há milênios incontáveis, o chamou e a seu irmão André para se converterem em pescadores de homens. Ele, nesse instante, embora as preocupações devidas pelo seu ofício, não fraquejou e se dispôs, doravante, a acompanhar Jesus, dividindo, todavia, o seu tempo com as atividades profissionais. Mas, a partir de então, em nenhum momento, praticamente, ele deixou de estar com Jesus. Ao longo daqueles 3 anos revolucionários, que foram capazes de fazer com que a humanidade parasse um pouco, não obstante não ter tido ainda a humanidade, e então, nós, naquela época, a lucidez necessária para compreendermos a proposta redentora pelo amor do Filho de Maria. Acompanhou Jesus praticamente em todos os momentos. De todos os discípulos, foi aquele que mais de perto seguiu Jesus e viu os prodígios incríveis que Jesus foi capaz de realizar. As curas espantosas. Viu o Senhor limpar as feridas pútridas dos rancenianos. Com o seu magnetismo sublime, foi capaz de dar vida às pupilas mortas de muitos deficientes visuais, como o cego Bartimeu. E viu outros tantos coxos, aleijados, paralíticos, terem a mobilidade natural dos músculos, das carnes restituídas, pela presença física daquele homem notável, que ele, no primeiro instante, ainda não conseguia divisar muito bem a sua grandeza, o seu esplendor. E todos os ensinamentos de Jesus, os principais, ele esteve presente. Ensinamentos que lhe diziam respeito. Muitos, no primeiro instante, ele não compreendia muito bem. E isso nós constatamos quando observamos, por exemplo, o instante em que ele acha estranho o fato de Jesus ter convidado para segui-lo Levi, ou Mateus, que seria um dos grandes apóstolos na divulgação da Boa Nova e, pela tradição, autor, na sequência, conforme está no Novo Testamento das nossas Bíblias, do primeiro dos Evangelhos. Porque Mateus era um publicano. E por razões contextuais, os publicanos, que eram cobradores de impostos, eram mal vistos, rejeitados pela comunidade hebraica que, por questões históricas, naquele contexto, a Palestina, como grande parte do mundo antigo então conhecido, estava sob o domínio do poderoso Império Romano. E os publicanos eram funcionários judeus, antipatizados, portanto, pelos próprios compatriotas, que recebiam muito bem e que ficavam encarregados de fazer a coleta dos impostos para repassá-los devidamente às autoridades romanas competentes. Posteriormente, ele se tornaria amigo de Mateus, como também conheceu um outro publicano, registrado nas Escrituras, um personagem notável, pequeno na dimensão física, mas gigantesco do ponto de vista espiritual, que vivia na cidade das Palmeiras, Jericó, o pequenino, mais grandioso Zaqueu, cujo exemplo é destacado por Jesus pela fidelidade à sua consciência, embora a função que exercia nessa atividade profissional, mas a partir daquele contato com Jesus, de igual forma, ele modificara radicalmente
a sua maneira de pensar e de ser, e se dispôs a renunciar parte considerável de seus bens, dividindo com os seus funcionários, para de alguma forma ficar em paz consigo mesmo e seguir os passos de Jesus, sobretudo mais tarde na localidade de Jope. Pedro observou tudo isso, testemunhou o instante sublime em que Jesus proclamou a sublime canção do monte, que nós conhecemos como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E deve ter, por certo, observando nas entrelinhas, as antevisões, os vaticínios, que essas bem-aventuranças, de certa forma, também traziam em seu bojo, sobretudo em relação às últimas estrofes, ou os últimos versos desse poema divino, quando Jesus faz a advertência aos seus seguidores e a ele próprio. Bem-aventurados todos os que padecem perseguição por amor da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mas Jesus tinha uma atenção especial por Simão Pedro. Exatamente porque ele fora, no primeiro instante, aquele amigo convidado, mas que demonstrava fragilidades bem humanas. Titubeava, vacilava na sua fé. Era incerto em relação às suas decisões. Era capaz de, num rompante, lançar mão de uma espada e projetar-se com a agilidade de um gato contra Malcos, o sacerdote, o soldado do sumo sacerdote, decepando a orelha, mas recebendo de Jesus uma advertência que o Espiritismo esclarece muito bem quando faz alusão à lei de causa e efeito, quando o Senhor lhe diz: Simão, embainhe a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Apesar de toda essa fragilidade, Jesus viu nele aquele discípulo capaz de, no futuro, liderar a comunidade cristã que viria a se tornar cada vez mais robusta, cada vez mais fortalecida, sobretudo nos instantes em que teria de enfrentar as adversidades na divulgação da mensagem que Jesus trouxera. Por isso, Pedro fora apelidado, originalmente com a expressão Cefas, que quer dizer seixo, calhau, pedra, na expressão latina Petra, também no grego, que daria origem ao nome com o qual ele é conhecido na nossa língua portuguesa, Pedro. O seu nome original era Simão Bar Jonas, ou Simão, filho de Jonas. Entre os discípulos de Jesus, havia dois de nome Simão, ele e um outro Simão, o Zelota, ligado a um grupo extremista, político, radical da época, os Zelotas, ou os Zelotes, que buscavam uma luta mais empedernida, bélica, inclusive, alguns adeptos dessa facção política contra as hostes romanas. Desse mesmo grupo fazia parte Judas de Iscariotes e também o célebre homônimo de Jesus, Jesus Bar Abás, que nós conhecemos com o nome de Barrabás, pela tradição, e que mais tarde, pela opção popular, demonstrando que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, seria dado a ele por opção popular a liberdade e Jesus, no seu lugar, viria a ser condenado. Simão, portanto, testemunhou momentos especiais da vida de Jesus. E momentos sublimes, de revelações espirituais incríveis, como a que aconteceu no Monte Tabor, fenômeno, aliás, analisado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, uma das obras básicas da codificação, quando Jesus se transfigura. Esse fenômeno é, inclusive, testemunhado, além de Pedro, por mais outros discípulos, Tiago e João. E Jesus se torna resplandecente, eleva-se no ar e estabelece uma conversação com duas almas defuntas, usando uma expressão proposital de Ernesto Bozano, para mostrar que através desse fato, testemunhado por Pedro e por seus amigos, Jesus assinalava para nós a realidade da possibilidade da comunicabilidade entre os dois planos de vida, chegando inclusive a perguntar ao Senhor
se não seria necessário armar algumas tendas específicas para que pudessem passar a noite. Mas, a partir desse fenômeno, o que nós observamos nas posturas às vezes ingênuas de Pedro, mas às vezes contundentes, que demonstravam a sua grandeza espiritual, vai-se a ele que Jesus vai desferir uma bem-aventurança. Vai lhe dirigir uma bem-aventurança. Quando indagado a respeito de quem se tratava, de quem era ele, Jesus, alguns especularam, disseram que era João Batista, outro Elias, ou algum dos profetas que voltou. Quando foi indagado a respeito, Simão diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou, mas Deus nosso Pai que estás nos céus. E o fato é que, em meio a essas reflexões, Simão prosseguia no seu desiderato. Amanhecera, os primeiros raios do sol despontavam, e ele, mergulhado nessas reflexões, diz o texto evangélico, deu-se conta de que estava nu, cobriu-se, e de repente, ao observar a margem, nas proximidades de Cafarnaum, percebeu uma silhueta que lhe era singular, única, inconfundível, na praia. Era Jesus. E o coração bateu descompassadamente, aceleradamente, e ele não se conteve, não esperou que a barca aportasse na margem. Mergulhou, deu braçadas aceleradas no rumo de Jesus, e diante do Senhor, que ali estava ressurrecto, vivo, abraçou como uma criança que, depois de dias sem ver a mãe, reencontra a genitora amada. Sendo acarinhado por Jesus, os outros amigos, os outros discípulos se aproximam, entabulam uma conversação. Jesus, sempre em condições de igualdade com os seus, resolve ali mesmo na praia fazer uma ligeira refeição. Os textos evangélicos dizem que ele comeu um peixe com os demais, que foi assado na brasa da fogueira por eles mesmos, acesa. E em um momento em que os discípulos conversavam, Jesus chama Pedro para um local reservado e faz os questionamentos que seriam necessários para que Simão Pedro pudesse ter uma noção mais exata da sua dimensão humana, mas também da sua capacidade extraordinária em relação aos acontecimentos futuros e à liderança que deveria ter no enfrentamento dos embates, sobretudo a partir dos anos 60, quando o imperador Domício Nero em Roma viria a engendrar uma das mais terríveis perseguições que a história da humanidade já testemunhou contra os cristãos, acusando-os injustamente de atearem fogo em Roma. Jesus chama Simão para junto dele e, observando os discípulos ao longe, pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes me amam? E ele, prontamente feliz, porque estava diante do Senhor, que voltava do mundo dos mortos, diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacentas as minhas ovelhas? Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes me amam? Ele já não foi tão rápido na resposta e estranhou o porquê daquela segunda e mesma questão. Mas, achando estranho o fato do Senhor ter feito pela segunda vez o mesmo questionamento, respondeu mais laconicamente, mais brevemente: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacentas as minhas ovelhas. De novo silêncio, e a terceira e proposital pergunta, semelhante às anteriores: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E de certo que naquele instante ele entendeu
a razão daquele terceiro e semelhante questionamento. E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacentas as minhas ovelhas. Ele percebeu o alcance da colocação de Jesus, porque, embora a sua alegria momentânea, pelo reencontro com o amigo divino, ele se encontrava ainda profundamente aturdido, com a consciência de culpa, em razão daqueles instantes em que, na hora do testemunho, logo após a prisão de Jesus, pela guarda do sumo sacerdote, com o suporte da guarda de Pilatos, ele e outros amigos do Senhor, à exceção apenas de João, debandaram, fugiram e se embrenharam na escuridão. Jesus já o havia advertido, ele num rompante, jurando fidelidade ao Senhor, naquele célebre episódio da última ceia, e Jesus fizera a advertência quando ele jurava fidelidade ao Senhor, dizendo que seria capaz de dar a sua própria vida para que o Senhor fosse devidamente guarnecido, protegido. E Jesus lhe faz a advertência, o vaticínio do que todos nós conhecemos. Simão, ainda hoje, antes do galo cantar, tu me negarás por 3 vezes. E de fato assim aconteceu. Quando Jesus foi preso, com exceção de João, como dissemos, os demais discípulos debandaram, mas ficaram de longe na expectativa de acompanhar o resultado do julgamento, o desfecho da prisão de Jesus. O que aconteceria? E de repente, naquele mesmo dia, já ao anoitecer, ele, ao passar de frente do templo e da casa do sumo sacerdote, é reconhecido por uma porteira que lhe indaga: mas tu não és um dos seguidores daquele que foi condenado? E ele fraqueja e nega pela primeira vez, dizendo: não, em hipótese alguma, jamais ouvi falar nesse homem. Mas adiante, uma outra mulher, uma personagem desconhecida, faz a mesma indagação: eu te conheço, te vi com ele no horto, é seguidor dele, não é? Não, nunca ouvi. E foge. E uma terceira pessoa, também desconhecida, que a história não registra, faz a mesma indagação e ele nega pela terceira vez, peremptoriamente, e escuta o canto do galo. A consciência de Pedro, portanto, estava aturdida desde aquele momento. Daí, simetricamente, cronologicamente, em um tempo diferente, após a sua volta do mundo dos mortos, Jesus sabia da necessidade de fazer esse questionamento 1, 2, 3 vezes a Simão Pedro, para que ele pudesse despertar a sua consciência, reconhecendo-se humano na sua fragilidade, nas suas imperfeições, para poder prosseguir com mais firmeza, com mais determinação na sua caminhada de ascensão espiritual. É interessante esse contato com Pedro, porque apesar da sua fortaleza espiritual, de Jesus o comparar a uma pedra, Petros, pedra, Cefas, a rocha, sobre cujos ombros seria erguida a eclesia, ou eclésia, a igreja, mas a igreja não no sentido que mais tarde a história viria a estabelecer a partir do 4º século da era cristã, igreja instituição, uma igreja oficial, não, mas a eclésia, a comunidade cristã nascente ou primitiva, como também seria chamada, que ficaria sob a sua tutela, particularmente nessa fase inicial da expansão da Boa Nova, logo após a partida de Jesus. E de fato, Pedro demonstraria mais tarde, depois desse encontro com Jesus, embora a sua fragilidade infantil, porque na iminência da partida de Jesus, é comovedora a cena que nós encontramos registrada nas Escrituras, quando Simão,
diante da partida do Senhor, praticamente implora para que ele ficasse um pouco mais. Senhor, já é tarde, a noite chega, fica conosco, fica por mais tempo, fica em nossa companhia. É um menino carente, apesar da pedra angular que Jesus indicou para sustentar o movimento cristão que surgia. Mas essa fortaleza ele demonstraria no futuro, quando, após a partida de Jesus, passou a ser a liderança principal na Casa do Caminho. E foi um ninho de amor, uma instituição erguida pelos seguidores de Jesus para abrigar os deserdados da sorte de Israel, acolhendo as pessoas abandonadas naquela sociedade injusta, dando-lhes, além do pão material nutritivo, o pão da vida, o pão espiritual, a mensagem que de alguma forma lhes mitigava as dores da alma e ao mesmo tempo servia de lenitivo e de estímulo para o prosseguimento das lutas individuais de cada uma das criaturas que por ali viesse a passar. E a partir de então, é interessante observar, conforme nos narra muito bem Emmanuel no livro Paulo Estevão, da autoria desse grande benfeitor espiritual que veio a lume na década de 1940, através da mediunidade incomparável de Chico Xavier, a forma como Pedro viria a liderar os seguidores do caminho, os seguidores de Jesus, sendo inclusive aquela baliza, aquela referência na sustentação dessa comunidade e sendo responsável, inclusive, por ponderar na hora que houve o primeiro grande cisma, a primeira grande cisão, a primeira grande divisão que a história registra dentro do cristianismo, quando da discussão encetada por Paulo, que mais tarde apareceria e se tornaria, semelhantemente a Pedro, uma grande figura importantíssima no seu projeto de expansão da mensagem de Jesus, pelos mais longínquos rincões do mundo então conhecido, e Tiago, o menor, que a tradição disse ser primo de Jesus, ou alguns aventam a possibilidade de ser irmão de Jesus, sem, claro, ainda termos provas documentais que nos permitam chegar a essa conclusão. Mas o fato é que esses dois grandes discípulos de Jesus, Tiago e Paulo, se desentenderam em relação a uma questão periférica, ritualística, no tocante ao fato de que se deveria ou não ser circuncidado, que era um ritual típico do judaísmo, os gentios, ou seja, aqueles que não tivessem vinculação com a tradição religiosa do judaísmo e que optassem por seguir o cristianismo, ainda não assim chamado. E Paulo tinha razão, mas Tiago também tinha, e Pedro interveio e com a sua ponderação, com a sua lucidez, conseguiu resolver essa contenda. Daí a visão de Jesus em relação a esse grande personagem no futuro. E mais adiante, quando da perseguição de Nero, sobre a qual há pouco falamos, Pedro mais uma vez vai se mostrar importante. É bem verdade, a história registra, ele foi preso na prisão Marabitina e de lá conseguiu sair. Se coloca a presença de seres espirituais que abriram a porta da sua cela. E diante da perseguição de Nero aos cristãos, acusados injustamente de serem responsáveis pelo fogo ateado em Roma, ele também, no primeiro impulso, resolveu sair de Roma, fugir do grande centro político do mundo antigo, onde se encontrava na companhia do apóstolo Paulo e de outros tantos seguidores de Jesus. Reza a tradição, Eusébio de Cesareia, que foi um dos pais da igreja, faz uma anotação nesse sentido, e amigos espirituais como Amélia Rodrigues e Humberto de Campos, a primeira via de Valdo Pereira Franco, o segundo através da mediunidade de Chico Xavier, mais tarde utilizando o pseudônimo de Irmão X, falam desse mesmo episódio, no momento em que Simão Pedro resolve debandar, resolve fugir de Roma devido à perseguição de Nero. Diz a tradição, isso é retratado num célebre filme da década de 1950, cujo título na sequência declinarei, que tem a ver com o questionamento que Pedro fará a Jesus
Ele foge e de repente vê um brilho diferente, que cinge o céu, que rasga o céu, ofusca-lhe a visão, e ele tem uma percepção mediúnica de Jesus diante dele. E reconhece o Senhor. E extasiado, Senhor, diz ele, o que fazes aqui? E percebe que o Senhor silencioso se encaminha no sentido contrário ao dele, na direção de Roma. E aí ele faz a pergunta clássica, que daria origem ao célebre filme da década de 1950, estrelado por Robert Taylor, grande, belo ator daquela época. Qual vais? Para onde vais, Senhor? E aí Jesus se volta para ele e diz, eu vou, mais uma vez, me sacrificar no teu lugar. Eu vou morrer pelos que ficaram em Roma. E desaparece. Diz a história que diante dessa revelação, dessa visão mediúnica, Simão dá meia volta, segue os passos de Jesus, volta para Roma, depois de liderar os cristãos, a serenar seus corações, nos instantes em que eram jogados nas arenas e nos circos romanos, as feras, mortos em holocaustos terríveis, das mais variadas formas, ele próprio viria a sucumbir. Alguns estimam por volta do ano 67 do primeiro século, no mês equivalente ao mês de junho do nosso calendário, em circunstâncias semelhantes às de Jesus, nas proximidades da colina do Vaticano, além dos jardins de Nero, quando estava sendo crucificado, que era o principal instrumento de morte dos cristãos naquela época, já em idade bem avançada, o que devia ser um martírio terrível, porque a crucificação era uma das mais terríveis formas de se matar naquele tempo. O condenado morria por asfixia, pela queda pulmonar, as dores eram excruciantes, e ele já com as carnes mais flácidas pela própria idade, sendo ali crucificado, nos pulsos, nos pés, disse para o seu algoz que não era digno de morrer como o seu Senhor morrera. E o soldado romano, insensível, cruel, disse, é assim, cristão, tu vais morrer da mesma forma, mas, para ser diferente, vamos inverter a posição da cruz. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Esse foi Simão Pedro. Falei para o Jânio e propusemos essa reflexão de início de ano, porque consideramos Pedro o mais humano dos discípulos de Jesus, humano no sentido das suas vacilações, como lembrou o Jânio na introdução dos nossos comentários, no texto que leu. Alguém que era, como dissemos, capaz de, um rompante, agir de forma impetuosa, a ponto de decepar a orelha de Malcos, mas no momento seguinte se acovardava, às vezes, diante de pequenos obstáculos. Simão Pedro é muito próximo de nós em termos de comportamento. Foi capaz de, diante de Jesus, que caminhava sobre as águas, numa noite de tempestade, dar os primeiros passos, mas com a sua fé vacilante, submergiu e foi socorrido pelo Senhor. Simão Pedro tem um comportamento pendular. Ele vai de um extremo ao outro. Podemos até dizer bipolar. É alegre, é depressivo, é corajoso, é medroso, é forte, é frágil, é adulto, quer receber o carinho de uma criança. É esse o grande personagem com o qual, pelo menos eu, na minha humanidade, com as minhas imperfeições, me identifico. Ele não é colocado num patamar muito distante, como muitos dos outros personagens da história do cristianismo, que com olhar vago nos céus, às vezes, contemplam regiões incompreensíveis, muitas vezes, para nós outros. Mas Simão não, Simão olha para a terra, está observando as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, os nossos tropeços. Alguém que, inclusive, era constantemente, apesar de Jesus o ter convidado para ser o líder, e assim ele era visto, advertido por Jesus propositadamente. Jesus passava alguns dos seus ensinamentos e dava algumas lições
apontando para Pedro, mostrando exatamente as suas fragilidades. Em um determinado momento chegou a Jesus a dizer: afasta-te de mim, Satanás. Uma expressão que, infelizmente, devido às traduções bíblicas equivocadas e às interpretações distorcidas em relação aos termos constantes do Antigo ou do Novo Testamento, muita gente interpreta a expressão Satanás como aquela entidade mitológica, medieval, chifruda, rabuda, com asas de morcego, que foi uma criação da Idade Média, devido à postura de alguns religiosos que lançavam mão dessa proposta pedagógica do medo para intimidar os crentes nessa época recuada da história da humanidade. Mas a expressão Satanás, que é diferente da expressão demônio, que também foi modificada, adulterada, que a palavra demônio vem do grego daimon, ou daimon, que quer dizer espírito, que pode ser um espírito bom ou um espírito não tão bom, um espírito lúcido, um espírito inconsciente. Posteriormente se criou com o latim a expressão demônio, que tem a mesma semelhança dessa outra ideia mitológica medieval. E há ainda a expressão diabo. Aí sim, seria uma entidade mitológica, criação da Idade Média para representar entidades voltadas ao mal, que na óptica espírita, na verdade, são irmãos nossos, espíritos, que inconscientes do bem, estagiando momentaneamente no mal, ainda se comprazem em prejudicar a humanidade, normalmente criaturas com as quais têm vínculos que quase sempre remontam a existências transatas, a existências anteriores. Mas a expressão Satanás, do hebraico antigo, não quer dizer essa entidade, quer dizer aquele que se opõe ao bem. Vamos dizer, tentação, obstáculo. É só isso. Afasta-te de mim, tentação. Claro que Jesus não ia chamar Pedro de Satanás. Não teria nem sentido. O texto fica ininteligível, incompreensível. Porque Pedro não era Satanás. Não era demônio no sentido que você colocaria mais tarde ao texto. Afasta-te de mim, tentação. Pedro, não seja um obstáculo nesse instante. Ele para, reflete e mais tarde muda. Foi, portanto, essa reflexão que nós trouxemos para a primeira reunião do Grupo Espírita Paz e Bem. E queríamos aproveitar o ensejo, já que estamos no início de mais um ano no curso de nossas vidas, para desejar a todos que integram a família Paz e Bem um ano de 2014 de muita paz, de muita prosperidade, sobretudo do ponto de vista espiritual, que possamos, mirando em exemplos como o de Simão Pedro, que muitos podem até dizer está muito distante de nós, porque quando nós lembramos essas personalidades que passam pela terra semeando o bem e que são adjetivadas, rotuladas de santos, avatares, seres muitas vezes vistos como estelares, distantes da nossa realidade, entendamos, pelo menos é essa a óptica do Espiritismo, que esses irmãos nossos são companheiros de jornada, mais maduros do que nós, e que pelos seus próprios esforços individuais conseguiram estar nesse patamar mais elevado de consciência, e porque nos amam, recebendo o convite de Deus para nos auxiliar nessa jornada de ascensão espiritual, volvem de quando em vez a nossa dimensão para nos ensinarem, sobretudo através dos seus exemplos, o caminho que deveremos trilhar para a conquista real e efetiva dessa paz que tanto ansiamos, sobretudo no início de mais um ano de nossas vidas. A todos, um feliz 2014 e paz e bem nos nossos corações.